Você já notou como, de repente, uma música que ninguém conhecia está tocando em todo lugar? Ou como um meme que parecia bobo domina a internet em questão de horas? Isso não é mágica, nem puro acaso. Existe um momento preciso, um gatilho invisível, em que uma ideia, um produto ou um comportamento cruza uma linha tênue e explode, transformando-se num fenômeno. Malcolm Gladwell, no seu clássico O Ponto da Virada, mergulha a fundo nesse fenômeno, desvendando a ciência por trás do que ele chama de epidemias sociais. O que Gladwell nos mostra é que, por trás de cada sucesso meteórico, existe uma combinação de fatores que podem ser entendidos, e até replicados. E a grande lição aqui é que, muitas vezes, as soluções para grandes problemas ou a alavancagem de grandes oportunidades não estão em ações gigantescas e custosas, mas sim em pequenos ajustes estratégicos que, no momento certo, atingem o tal ponto da virada. Não se trata de uma fórmula pronta, mas de uma lente para enxergar o mundo de outra forma e usar esses insights para gerar impacto. Prepare-se para desmistificar o sucesso viral. Você foi programado para acreditar que todo mundo tem o mesmo poder de influência, mas a verdade é que o poder de espalhar uma ideia está concentrado em pouquíssimas mãos. Gladwell chama isso de da lei dos poucos, e é um dos pilares mais contraintuitivos do livro. Ele identifica 3 tipos de pessoas cruciais: os conectores, os mavens, ou especialistas, e os vendedores. Os conectores são como uma grande central de contatos humanos, conhecem todo mundo e ligam círculos sociais diferentes. Imagine aquele seu amigo que parece conhecer pessoas em todas as áreas, de todas as idades, ele é um conector. Os mavens são os acumuladores de conhecimento, as pessoas que adoram pesquisar, saber tudo sobre um assunto e, crucialmente, compartilhar essa informação. Pense naquele colega que sabe qual é o melhor restaurante, o carro mais econômico, a melhor forma de investir, ele é um maven. E os vendedores são os persuasores naturais, aqueles que têm a capacidade de convencer você de qualquer coisa, usando sua energia e carisma. Agora, a minha análise é que a maioria das empresas e pessoas gasta tempo tentando convencer a massa, quando deveriam estar focadas em identificar e engajar esses poucos. No Brasil, por exemplo, não é sobre fazer uma campanha de marketing em massa para vender um novo aplicativo, é sobre convencer alguns influenciadores relevantes, conectores, alguns jornalistas de tecnologia, mavens, e talvez alguns vendedores de rua carismáticos ou líderes comunitários, vendedores, a adotarem e disseminarem a ideia. São eles que vão acelerar a curva de adoção de forma exponencial, muito mais do que 1000 outdoors. Investir nesses poucos não é um luxo, é uma estratégia fundamental. Sabe aquela informação que entra por um ouvido e sai pelo outro? O maior erro é achar que uma boa ideia se vende sozinha, ela precisa grudar na mente como chiclete no sapato. Esse é o fator de aderência, a capacidade de uma mensagem ser memorável e irresistível, a ponto de mudar o comportamento das pessoas. Gladwell cita o sucesso de programas infantis como Vila Sésamo, que revolucionaram o ensino ao criar conteúdo não apenas educativo, mas incrivelmente cativante. A lição central aqui é que a forma como a informação é apresentada é tão, ou mais, importante do que a própria informação. Não basta ter uma boa ideia ou um bom produto, você precisa empacotá-lo de uma maneira que seja simples, repetitiva o suficiente, emocionalmente envolvente e que forneça uma clara vantagem ou solução. Pense em jingles de propaganda brasileiros que grudaram na sua cabeça por décadas, como o da Bombril ou o da Dolly Guaraná. Eles não eram complexos, eram diretos, muitas vezes engraçados, e repetiam a mensagem-chave. Minha visão é que muitas startups e empreendedores focam demais na inovação do produto e de menos na aderência da mensagem. Como você simplifica seu pitch? Como você cria uma história que ressoa? Como você usa analogias que as pessoas já entendem? Se sua mensagem não gruda, não importa quão boa sua ideia seja, ela dificilmente atingirá o ponto da virada. É um trabalho de lapidação, de testar e refinar até encontrar a fórmula que faz a mensagem colar. Você acha que suas escolhas são só suas, mas eu te digo que o ambiente em que você vive molda suas decisões de formas que você nem imagina. E isso pode ser devastador ou transformador. Este é o poder do contexto, e Gladwell ilustra isso com a famosa teoria das janelas quebradas, que diz que pequenos sinais de desordem podem levar a um aumento de crimes mais graves. A ideia é que o comportamento humano é extremamente sensível ao ambiente e às pequenas pistas que ele nos dá. Se uma janela quebrada não é consertada, isso sinaliza que ninguém se importa, e logo mais janelas serão quebradas, e a sensação de impunidade e desordem se espalha. No contexto brasileiro, podemos ver isso em nossas cidades.
Um bairro que começa a ter lixo nas ruas, pichações e falta de manutenção pública, rapidamente vê um aumento na sensação de insegurança e, muitas vezes, na criminalidade. Por outro lado, um ambiente limpo, bem cuidado, com espaços públicos convidativos, tende a gerar comportamentos mais cívicos e colaborativos. A minha análise aqui é que, como indivíduos e como líderes, subestimamos drasticamente o poder de mudar o ambiente para influenciar comportamentos. Quer que sua equipe seja mais produtiva? Não apenas dê ordens, mas crie um ambiente de trabalho inspirador, organizado e que promova a colaboração. Quer mudar um hábito pessoal? Mude seu ambiente físico para torná-lo mais fácil de seguir o novo hábito e mais difícil de cair no antigo. Pequenas mudanças no contexto podem gerar ondas de impacto gigantescas, tanto para o bem quanto para o mal. Nós fomos ensinados que quanto mais, melhor. Mas eu te digo que, para a coesão de um grupo, existe um número mágico de pessoas, e quando você o ultrapassa, o caos começa. Essa é a regra dos 150, um conceito fascinante que Gladwell explora. Baseado no trabalho do antropólogo Robin Dunbar, que descobriu que o número máximo de relacionamentos sociais estáveis que uma pessoa pode manter é cerca de 150. Acima desse número, os laços começam a se diluir, a confiança diminui e a comunicação direta se torna impossível. Isso tem implicações gigantescas para empresas e comunidades. Uma startup pequena, com 50 pessoas, geralmente tem uma cultura forte, comunicação fluida e um senso de propósito compartilhado. Todos se conhecem, confiam uns nos outros. Mas quando essa startup cresce para 200, 300 ou 500 pessoas, sem ajustes estratégicos, a tendência é que a burocracia aumente, a comunicação se quebre e o senso de identidade se perca. Minha opinião é que ignoramos essa regra por nossa obsessão com o crescimento a qualquer custo. Empresas precisam encontrar maneiras de se estruturar em unidades menores, autônomas, que respeitem essa regra, mesmo que a organização como um todo seja gigante. Em vez de uma única equipe de 500, pense em 5 equipes de 100. No Brasil, vemos isso em movimentos sociais e até em grandes igrejas ou comunidades. Os grupos menores e mais coesos são os que conseguem gerar mais engajamento e resultados. Entender a regra dos 150 é crucial para manter a vitalidade e a eficácia de qualquer coletivo, seja ele um time de futebol, uma empresa ou um projeto social. Nós gastamos fortunas tentando criar a próxima grande inovação, mas o que realmente vira tendência muitas vezes começa pequeno, esquisito, quase invisível, e só então explode de uma forma que ninguém previu. Essa é a lição sobre a natureza imprevisível e, por vezes, contra-intuitiva das epidemias sociais. Gladwell usa exemplos como o ressurgimento dos sapatos ou pupis, que de repente se tornaram moda não por uma campanha de marketing gigante, mas porque alguns jovens descolados de Nova York os adotaram de forma orgânica. A ideia é que muitas tendências não são criadas do zero por grandes corporações, elas são descobertas, ou melhor, nascem em nichos, em grupos marginalizados ou em pequenas subculturas. Minha análise é que isso nos força a repensar a lógica do planejamento estratégico. Em vez de focar apenas em grandes lançamentos e pesquisas de mercado que tentam prever o futuro, deveríamos estar mais atentos ao que já está acontecendo nas margens, no subterrâneo da cultura. Qual é a música que está bombando nas periferias antes de chegar nas rádios comerciais? Qual é o prato que está fazendo sucesso em um pequeno restaurante de bairro antes de ser replicado pelos grandes chefes? No Brasil, isso é evidente com o funk carioca, o sertanejo universitário ou até mesmo com memes que nascem em grupos fechados e só depois ganham um mundo. A antifragilidade de uma ideia muitas vezes reside em sua capacidade de surgir e se desenvolver sem a pressão do mainstream, para então, no momento certo, atingir seu ponto da virada. Para você que está assistindo, se inscreva no canal agora para continuar desvendando a mente dos maiores pensadores e aprender a aplicar esses insights poderosos no seu dia a dia. Pense menos em inventar o próximo grande hit e mais em observar o que já está fermentando de forma autêntica. Isso pode ser muito mais eficaz. Olha, Malcolm Gladwell é um mestre em contar histórias e conectar pontos que a gente nunca imaginaria. O Ponto da Virada é um livro que te faz ver o mundo de outra forma, sem dúvida. Ele é brilhante em pegar conceitos complexos e torná-los acessíveis, quase como um thriller. Mas, para ser totalmente honesto, e aqui entra a minha crítica, Gladwell é por vezes mais um contador de histórias do que um cientista social rigoroso. Ele é ótimo em mostrar o que acontece e como acontece, mas às vezes fica a sensação de que ele simplifica demais a complexidade do porque
Há quem critique a falta de um arcabouço metodológico mais robusto em suas teorias, que são mais uma coleção de observações e casos de estudo bem escolhidos. Ele nos dá ferramentas para entender, mas não necessariamente para prever ou manipular com 100% de certeza. O livro não é um manual de instruções infalível para criar seu próprio ponto da virada. No entanto, e isso é crucial, o valor do livro reside justamente em nos dar uma nova lente. Ele nos instiga a pensar diferente, a procurar os conectores, a aperfeiçoar a aderência, a valorizar o contexto. Ele nos dá um mapa mental para observar o mundo e, talvez, para identificar os potenciais pontos de virada ao nosso redor. É uma leitura indispensável para quem quer entender como as ideias se espalham e como pequenas mudanças podem ter impactos gigantescos. E se você curtiu essa análise profunda e quer continuar desvendando os segredos dos grandes livros de finanças e negócios, não perca tempo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o poder do ponto da virada na vida e nos negócios. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo esse conteúdo de qualidade para você.